Olá, muito bom dia para você, boa terça-feira, hoje 19 de abril de 2016, dia do índio. A gente tá aqui ao vivo na nossa rede União de Rádio e Televisão, no nosso canal 17 para mais de 9 estados brasileiros. Bom dia Fortaleza, bom dia região metropolitana, bom dia para você que nos acompanha em outro estado, bom dia Brasília, muito obrigado pela audiência de vocês. Mandar um beijo especial para todo mundo de São Paulo que nos acompanha através da Oeste TV, canal 44, nossa afiliada Eduardo Andrade. Um abraço para você e todos os colaboradores aí da Oeste TV. Bom dia também a você que nos assiste na capital Rio Branco aí. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Pessoal do Maranhão, que tem um carinho enorme, que tem mandado cartas, que tem mandado mensagens. Muito obrigado a vocês também que têm nos acompanhado, tá? E é claro que eu não poderia esquecer dos nossos vizinhos aqui do Rio Grande do Norte, que tem sempre um carinho muito especial com a gente. Pessoal aí da TV União de Natal, muito obrigado, Vilma Vanderlei, um abraço pra você, pra todo mundo aí, pros seus Blue Caps, tá bom? Um abraço, muito obrigado. E você de todo o Brasil que nos acompanha em tempo real pelo nosso site, que é o www.redeunião.com.br, pode ficar à vontade e ficar com a gente, porque nós preparamos um programa bem interessante hoje para você que está em casa, para você que nos acompanha, já sabe que terça-feira a gente dedica boa parte aqui do nosso programa para saúde e bem-estar, não é verdade? Falar um pouco da nossa saúde, para saber como é que a gente está, dar dicas, e a gente, de uma maneira ou de outra, tenta colaborar com você, trazendo convidados especiais, com temas bacanas e que vocês sempre nos pedem, tá? Um tema que foi bastante pedido aqui através das redes sociais, através do nosso Facebook, que inclusive você pode ir lá agora e mandar a sua mensagem, mandar a sua crítica pra gente, e mandar a sua sugestão de reportagem, de matéria, de convidado, tá aqui, ó, facebook.com/União. Quem você quer ver aqui no nosso sofá? Que tema você quer ver aqui no nosso matino? Então pode ir lá. Um dos temas pedidos, como eu estava falando, foi sobre a questão de glúten e lactose. Tem muita gente que tem intolerância a glúten e a lactose, né? E agora, muitas crianças também estão tendo esse problema. Geralmente, a mãe não sabe ou confunde muitas vezes essa intolerância com alergia. E na verdade, às vezes, não é uma alergia, porque geralmente a gente que foi, principalmente aqui no Ceará, a gente foi criado muitas vezes, quem tem a oportunidade de ir pro interior, que, né, sempre bebeu leite, seus derivados, então acha que a gente não tem muito isso. Então, de repente, você começa a ter algumas coisas na pele, alguns sintomas. Então, daqui a pouco, a gente vai conversar com uma nutricionista que já tá aqui, que eu tava com saudade dela, fazia tempo que ela não aparecia aqui, né, nossa querida Fabiana Fontes, que vai falar pra gente um pouquinho sobre essa questão da intolerância ao glúten, à lactose, o que é isso, e você vai saber um pouco mais sobre isso. E a gente vai conversar também com ela, que é advogada, empresária, que é a Sara Mello. A Sara é sensacional, uma outra simpatia de pessoa que também já tá aqui, que trouxe vários produtos pra gente. E parece também que ela tem um tipo de intolerância, daqui a pouco a gente vai falar. E com isso, sabe o que eu acho legal, essa prestação de serviço que a gente coloca aí pra você? Porque ela descobriu isso e pode ajudar outras pessoas. Aliás, ajuda outras pessoas, né? Então hoje ela tem uma empresa que geralmente ajuda as pessoas a comprar esses tipos de produtos, porque, vamos combinar, a você que tá em casa, por exemplo, você tem um filho pequeno aí que tem intolerância a glúten e lactose, como é que faz pra esse menino ou essa menina ir pra uma festa de aniversário? Tá todo mundo lá comendo seu bolo, tá todo mundo lá comendo seu brigadeiro e de repente ele lá quietinho, né? Aí agora você já tem uma opção de você levar aí na lancheira, coloca ali pra ele não ficar tão deslocado, né? E outra coisa, quem disse que a gente não pode comer coxinha sem glúten e sem lactose? Daqui a pouco eu vou comer muita. Quem disse que você não pode comer biscoito recheado sem glúten, sem lactose? Ô, Sara, me dá, já que você tá aí, seja minha assistente de palco. Não, você não vai aparecer agora não, me dê só essas bolachas recheadas, o prato. Minha assistente de palco. Hoje, minha assistente de palco é tão bonita, daqui a pouco vocês vão conhecer. Olha só. Quem disse que você não pode, quem tem intolerância, comer esse tipo de biscoito aqui? Olha que legal. Tá? Você pode, viu, Fabiana? Se quiser um, eu não deixo. Olha aí, recheadinho tudo, gente, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Quem disse que você não pode comer? Daqui a pouco a gente vai falar sobre esses produtos aqui. Muito obrigada. Linda, minha assistente de pauta. Cada dia que passa eu tô melhorando aqui a minha estrutura. Né? É linda a minha assistente de pauta. E aí é o seguinte. E aí, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Quem disse que você não pode comer coxinha, que você não pode comer pizza? O que é que tem ali em pizza? Né? Isso é chocolate? É? Ah, meu Deus do céu. Tem até cerveja. Eu não bebo, tem uma série de coisas. Isso é chocolate. O que é isso? É sobremesa? Ah, chocolatado. Não. Gente, tem tanta coisa. A mesa aqui tá lotada. Que bom. Acho tão bom quando vem essas convidadas. E é o seguinte, vamos falar sobre isso. Então, a você que
é intolerante a glúten, é intolerante à lactose, conhece alguém, já fez o exame, que tem um exame que você faz aí para detectar isso. Então você fique atento que daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto, tá? Não sai daí. E hoje também é dia 19, dia do índio. Daqui a pouco também a gente vai conversar aqui com uma tribo, saber um pouco mais dos problemas, saber um pouco mais da cultura, o que é que eles precisam, né? Geralmente a gente só lembra deles nesse dia, né? Mas, enfim, saber como é que eles vivem, tudo bacana aqui no nosso Matina, tá? E eles vão fazer uma dança que é típica deles, que é o toré. Daqui a pouco você vai conhecer essa cultura que é maravilhosa, que muitas vezes algumas pessoas só têm essa oportunidade de conhecer nos livros de história. E então a gente vai mostrar aqui ao vivo pra você. E é claro também que eu não esqueci de deixar você muito bem informado com as notícias da manhã aqui do nosso jornalismo. Então vou chamar a nossa vinheta e na volta a gente, fica sabendo quais são as notícias do dia a dia, tá bom? Até já, rodou. Muito bem, estamos de volta agora para deixar você sempre muito bem informado com as notícias do nosso jornalismo. E lembrando para você que sempre você pode enviar sugestões de pautas e de matérias para a gente. Fique à vontade através do nosso Facebook, facebook.com/Rede União. Vai lá nas mensagens, clique, tá bom? E fale com a gente. facebook.com/Rede União, tá aqui embaixo. Ou então também acesse o nosso site. Não esqueça, tá bom? A gente precisa muito aí da sua sugestão. Afinal de contas, a nossa TV União é uma TV interativa e a gente, claro, fica fazendo essa linha aqui com você, tá? Olha só, vamos começar o nosso bloco de jornalismo falando sobre economia, né? Quando a gente fala, nem todo mundo gosta, ou todo mundo, por mais que não seja expert nesse assunto, já sabe que não estamos nada bem em diversos setores. Um dos setores também que ia muito bem na economia brasileira e que teve uma leve queda de vendas foi o setor do varejo. Vamos dar uma olhada. Quando a economia não vai bem, o consumidor começa a sentir dificuldade para fazer compras, principalmente porque o crédito fica restrito e o salário continua o mesmo. Assim, só mesmo pesquisando bem o preço dos produtos até levar o mais barato. Tudo é no cartão, porque o dinheiro está muito difícil, que é muito caro. E no cartão, pelo menos, você parcela, né? Em fevereiro deste ano, a receita nominal de vendas do comércio varejista do Ceará cresceu pouco mais de 9% em relação ao mês anterior. Mas isso sem descontar a inflação. Na prática, o que houve foi a estabilidade do setor. Além disso, quando se fala em fevereiro de 2016 em relação ao mesmo mês do ano passado, a queda foi de 3% nas vendas do varejo. Por exemplo, os móveis e eletrodomésticos que caíram mais de 8% e outros artigos de uso doméstico, que tiveram redução acima de 13%. Nem mesmo a alta do setor farmacêutico e dos setores de tecido, vestuário e calçados seguraram a baixa. Nós temos 2014 com produção Produto Interno Bruto zero, 2015 negativo de 3,8, 2016 agora com expectativa de 4 negativo. E com todo esse resultado, nada mais é do que redução de renda, queda de emprego, queda de procura do comércio por produtos junto à indústria, enfim. É um conjunto de fatores altamente negativos que está levando o Brasil a experimentar taxas negativas em todos os setores. O diretor do Sindilojas explica que o consumo de bens duráveis no Ceará caiu por conta da restrição do acesso ao crédito. E mesmo que o período garanta uma série de atrativos, como ofertas e promoções, o comércio caminha a passos lentos. O varejo, de um modo geral, principalmente em Fortaleza, luta com as armas mais importantes que tem, que é o lançamento de promoções, liquidações, são coleções mais enxutas, com menos variedade, que isso evita a ponta de estoque, evita o desperdício. E ainda não há sinais de resultados positivos no setor do comércio e muito menos na economia. Até porque a recuperação depende de muitas questões, tanto políticas como da aprovação de ajustes fiscais. Se resolver esse grave impasse político que o Brasil está passando, nós teremos um 2017 próximo de zero do ponto de vista de crescimento de PIB, mas longe de retornar emprego, longe de retomar a renda que se tinha há 2, 3, 4 anos atrás. Pois é.
Os principais setores da economia estão assim, como eu já falei, né, era um dos principais, o varejo, para quem não sabe, é aquele setor, como você viu aí, de comércio, de vendas, que você compra celular, roupa, uma série de coisas, tem sentido bastante essa queda. E, infelizmente, é um dominó. Quando o varejo não vende, o que é que acontece? Pessoas são demitidas, empresas são fechadas, desemprego, e aí, como eu falei, a nossa economia piora mais ainda, não só a economia, como outros índices aqui do nosso país, tá? Fazer o seguinte... Vou para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente volta falando sobre intolerância a glúten e a lactose, tá? Então fique muito atenta para esse bate-papo no próximo bloco, tá? Será que você pode comer tudo? Você já ouviu falar dessa doença que tem muita gente aí que tem intolerância, que não consegue comer nada relativo à farinha de trigo, ao glúten, também ao leite de vaca. Então, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Mas você já sabe que, por exemplo, aqui em Fortaleza e em outras capitais existem lojas especializadas com esses tipos de produtos para quem, né, tem esse tipo de lactose que você pode comer normalmente. Eu já mostrei inclusive aqui pacotes de biscoitos recheados, coisa boa. Ó, vou fazer um intervalo e aí eu vou dar uma pegadinha. Volto já. Estamos de volta aqui com o nosso Matina. Deixa eu dar uma olhada aqui na hora para você. 8 horas e 21 minutos para você acertar seu relógio junto com o meu. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre glúten e lactose, mas antes a gente tem um recadinho do nosso Saúde e Bem-Estar Pivide e daqui a pouco eu volto. Rodou. Olá, boa terça-feira para você. O Saúde e Bem-Estar começou e hoje vamos falar dos sintomas do câncer de boca. O principal sintoma deste tipo de câncer é o aparecimento de feridas na boca que não cicatrizam em uma semana. Outros sintomas são ulcerações superficiais com menos de 2 centímetros de diâmetro, indolores, podendo sangrar ou não, e manchas esbranquiçadas ou avermelhadas nos lábios ou na mucosa bucal. Dificuldade para falar, mastigar e engolir, além de emagrecimento acentuado, dor e presença de caroço no pescoço, são sinais de câncer de boca em estágio avançado. Por hoje é só, mas amanhã eu volto com outras informações. Até lá! Muito bem, você viu aí a nossa dica de hoje, acompanhe que durante toda essa semana a gente está falando desse tema também muito importante, que é o câncer de boca. Agora, um outro tema também que está muito na mesa das famílias brasileiras e que muitas vezes você nem sabe, é a intolerância ao glúten e à lactose. Só um dado para você saber, 70% dos adultos possuem algum nível de intolerância. E para a gente conversar sobre esse assunto, eu estou com 2 pessoas aqui no nosso estúdio e com comidinhas bacanas aqui, só para você conhecer. Ó, estou recebendo aqui a nossa querida nutricionista Fabiana Fontes e a Sara Mello, que também é advogada e empresária. Bom dia, Fabiana. Bom dia, Sara. Bem-vindas, meninas. Há um tanto de coisa que a Sara trouxe aqui para a gente. Daqui a pouco eu vou provar faço questão, porque eu não sou mal educado. Agora, vamos começar com você, Fabiana. Primeiramente, existe algum tipo de exame que a gente possa detectar se a gente tem alguma intolerância a glúten e à lactose que a gente possa fazer hoje em dia? Existe o teste oral de intolerância à lactose. É no sangue. Então, você toma uma bebida de concentração bem alta de lactose e aí você faz uma curva no teu sangue para ver se a enzima lactase está sendo produzida e você consegue tirar essa lactose da sua corrente sanguínea. Então, é um exame super simples, num laboratório, os médicos podem prescrever e as nutricionistas também. Então, o exame é teste de intolerância à lactose. O outro do glúten é um pouquinho mais complicado, porque você precisa fazer também a sangue e você precisa fazer também a biópsia de intestino. Então, você faz endoscopia, biópsia de intestino, para você saber se você tem intolerâncias ao glúten ou a doença celíaca. Precisa ser em jejum para fazer algum desses exames, sabe? Precisa. Os dois são em jejum. O ruim é um pouquinho isso, né? Sara, bom dia, muito obrigado por você ter vindo aqui, é um prazer recebê-la. Sara, me diga uma coisa,
Você é intolerante a quê? Eu sei que a gente já conversou várias vezes, Léo, eu sou intolerante a quase tudo. Né? Não, primeiro eu era intolerante à lactose apenas, Sim. e depois eu me descobri, já está com 5 anos, que eu sou intolerante ao glúten também. E quando é que você descobriu que era intolerante à lactose? Bem, essa daí eu já perdi as contas, porque eu já era desde criança, né? Entendi. E também foi mais com o dia a dia, percebendo, né, que eu passava mal e tudo, até confirmar com o exame. Que tipo de sintoma você tinha quando você diz assim, eu passava mal? Porque você ainda não sabia, comia tudo, né? Isso. Você sempre comia bem, assim, qualquer coisa? Sempre. Então eu tomava leite, eu tinha empachamento, né, gases, né, tinha ânsia de vômito. Eram esses os sintomas que eu tinha para a lactose. E aí você fez esse exame que a Fabiana falou? Fiz exatamente esse. Você toma a lactose, né, e colhe o sangue para poder saber. E aí como é que foi quando você soube? Porque é o seguinte, quem geralmente tem essa intolerância, né, Fabiana, não pode comer muita coisa, principalmente quando a gente fala assim, vamos esclarecer para o pessoal de casa. Você tem, por exemplo, no caso aqui da Sara, você tem intolerância à lactose. Certo. É o quê? As proteínas do leite, é isso? Não, Como as pessoas se enganam muito. A lactose é um carboidrato composto no leite. Então, a sua enzima ou é produzida em menor quantidade ou menos eficiente. Sim. Só que você não ativa o sistema imunológico. Então, isso é uma intolerância. Existem produtos, vários hoje no mercado a gente vai falar, que é isento de lactose. E também existem algumas enzimas. Em situações especiais, de repente um casamento, uma situação, você pode tomar a enzima e consumir depois o produto com leite, que você vai ficar bem. A outra coisa é alergia a, normalmente, proteínas do leite. E aí é bem complicado. Você não vai poder ingerir nada, nem que o leite não tenha lactose, ele tem as proteínas. Então vai provocar uma alergia, o sistema imunológico vai ser ativado. E aí existe pigmentação na pele, você pode ter uma diarreia muito forte, você pode fechar a glote porque é uma alergia. Então você tem que saber o que é alergia mesmo ou intolerância a esse carboidrato. No teu caso, como é que foi, Sara? Para a lactose. Pronto, para a lactose há 10 anos tinham poucos produtos no mercado, né? Então era bem mais difícil, né? Você tinha que comprar muito enzima para poder viver. É hoje, cara não. essa enzima? Ela é um pouco cara, ela é. Agora, hoje não, já tem muitos produtos enzimados. Ele fica um pouco mais caro, mas torna a vida muito mais fácil, muito mais simples, né? Que é o contrário do glúten, que o glúten não pode ser enzimado ainda, né? Tem produtos fora no país, né, que são enzimas, mas que elas não conseguem ser aplicadas hoje no Brasil. Agora, Fabiana, quem toma essa enzima, no caso você tomou essa enzima, né? Existe algum problema, por exemplo, de deixar a pessoa mais inchada ou engordar, alguma coisa assim ou não? Não. Porque a Sara a gente vê que ela é magrinha, né? Assim como você também. Mas assim, quem fica, como você disse, às vezes eu posso ir pro casamento tomar isso, então isso não vai ter algum desajuste no organismo, alguma coisa? Não, sem problema? Sem problemas. Sem problemas. Aí, por exemplo, Sara, você trouxe aqui pra gente alguns produtos, né? Que são vendidos no mercado, como você disse, Fabiana, já com pessoas que têm esse tipo de intolerância. Agora, é bom, como você disse, a gente separar, porque tem gente que tem essa alergia, tem gente que tem intolerância a glúten e tem gente que tem intolerância apenas à lactose. Isso. E tem produtos que contêm glúten, mas não contêm lactose. É isso? Como é que funciona muito bem isso no mercado, Sara? Pronto, a gente tem produtos, tem alguns que são mistos, são voltados para vários públicos, né, que são sem ovo, sem soja, sem leite, sem glúten, e tem os produtos que são apenas para alguns públicos, por exemplo, sem glúten, né, por exemplo, esse achocolatado ele vai ser sem glúten, sem lactose, ele já é voltado para 2 públicos, já vai ter alguns que são, por exemplo, coxinhas, pizzas, que tem a lactose, mas é voltado só para glúten. Então, já existem muitas fábricas hoje no país que conseguem abranger bastante público. A Sara falou da questão do mercado e da fabricação. Por exemplo, alguns aqui a gente já encontra em supermercado. Esse achocolatado que a gente não pode dizer a marca para você, a gente cobriu aqui, mas já existe no supermercado. É já uma preocupação desse pessoal? Porque a gente vê, inclusive, em alguns supermercados, Fabiana, uma parte, né, só para esse pessoal de diet, de sem lactose, porque realmente as pessoas, como eu falei, cerca de 70% dos adultos podem possuir algum tipo de nível de intolerância. Então, o pessoal está se preocupando, então, com esse lado da alimentação. Com certeza, porque antigamente, como ela estava falando, você não tinha esses produtos. Não tinha. Então, você procurava e não achava. Agora, como aumentou muito, as pessoas começaram a diagnosticar. Porque antes a pessoa ficava, eu estou com a barriga distendida, eu estou com gases, meu intestino não funciona. Mas não é nada, deve ser alguma besteira. Hoje não, as pessoas já se atentam a isso. Então, as pessoas já procuram médico, já procuram gastro, fazem exames. Então, o diagnóstico ficou mais fácil.
E aí você consegue ver na população realmente um aumento muito grande. Ainda tem aquelas pessoas, por exemplo, doente celíaco. O doente celíaco, ele não pode encostar no glúten, não pode de jeito nenhum. Nem sentir o cheiro. Nem sentir o cheiro. Então, as indústrias, elas estão se preocupando com esse público, cada vez cresce mais. Então, existem produtos agora para atendê-lo melhor. Você disse que foi diagnosticada com intolerância à lactose e depois ao glúten. Ao glúten já foi assim, mais para adulto, mais para adolescente? Foi para adulto. Foi mais para adulto. Como é que você notou que você era intolerante a glúten também, sabe? Pronto, também foi da mesma forma. Os sintomas foram aparecendo, né? Então tá com 5 anos que eu descobri, foi depois de uma viagem. Então, estima-se que o glúten ele vem a reagir, né? Essa reação tenha depois de consumo excessivo de glúten. Né? Então o organismo acaba reagindo. Né? Mas ainda não tem nada certo que vá dizer que o glúten vai reagir por conta disso. Entendi. E aí o seguinte, como é que partiu essa tua ideia? Porque eu conversando com a Sara, viu, Fabiana, é bem interessante porque ela disse assim, Léo, é o seguinte, eu já morei em algumas cidades, não foi a gente conversando, ela disse, já morei em algumas cidades e em algumas cidades realmente ainda não tem supermercados ou lojas específicas para vender isso. E ela disse que eu ficava triste, eu fazia um estoque de alimentos, né? Como é que foi que você surgiu também, porque você é uma empreendedora, de também ajudar as pessoas a comprarem esses produtos aqui? Porque foi realmente essa tua necessidade de não encontrar produtos, sabe? Foi. Eu tinha realmente o meu armário que eu estocava, eu fazia as compras, levava, estocava em casa, chegava produto a vencer, a gente tinha pena até de jogar fora porque era uma coisa muito escassa. Né? Nas cidades onde eu morei era escassa, aqui também não tinha muito. Então, isso daqui foi uma forma de trazer qualidade de vida para mim e para outras pessoas, porque eu já tinha um grupo de ajuda, né? Onde eu, por exemplo, em Teresina, que foi que eu comecei a pensar na loja. E eu tinha esse grupo de ajuda. Então, eu trouxe para Fortaleza, continuei com esse grupo e pelo menos com a loja, eu estou conseguindo trazer mais qualidade de vida, inclusão social também, que é muito importante. É legal isso da inclusão social. As pessoas elas ficam muito tristes quando recebem esse diagnóstico. Acham, não vou mais comer nada, eu não vou poder sair, eu não vou poder passear, como é que vai ser? Então isso é muito importante. Muitas pessoas a gente vê no consultório que tem intolerância à lactose e tem já uma intolerância ao glúten. É muito ligado. Né? Então, assim, o que é o glúten? Até para esclarecer, né? O glúten é uma proteína inativa, ela não tem função no nosso organismo, que está presente nos pães, nas massas, nos bolos, que é para justamente deixar a massa fofinha, o bolo, né, melhor, mais gostoso e tudo, aumentar a produtividade. Só que o glúten, ele sofreu várias modificações genéticas durante 1000 anos. Então, o glúten de hoje não é o glúten de muitos anos atrás. E o que aconteceu? O nosso organismo tem uma dificuldade tremenda de digestão dessa proteína. E aí, o que vai acontecer? Ela vai passando do seu intestino para a sua corrente sanguínea e gerando processos inflamatórios. E destruindo as microvilosidades intestinais, prejudicando a absorção, prejudicando a excreção de toxinas. Então, quando você descobre essa intolerância, e até mesmo a doença celíaca, você tem que realmente se afastar ao máximo. E depois de 1 ano, essas microvilosidades intestinais começam a voltar à normalidade. Isso é um bom sinal. Agora, Fabiana, é mito ou é verdade, você como profissional, que quando a gente come pão, uma coisa relacionada ao glúten, a gente fica mais inchado por alguns dias? Então, depende se você tem essa intolerância ou não. Porque, assim, qual é o grande problema das pessoas hoje em dia? Todo mundo está no mesmo pacote. Acha que, agora é a moda da lactose, agora eu vou comer sem glúten e vou emagrecer. Mentira isso. Existem produtos de altíssima quantidade calórica, altíssimo índice glicêmico. Então, existem pessoas que são até doentes celíacos, que são gordinhos, sobrepeso. Por quê? Porque eles comem a beça, tapioca, cuscuz, e aí compram esses biscoitos sem glúten, achando que são milagrosos. Aí eu vou emagrecer porque eu tirei o glúten. É mentira. O seu organismo, se você tem uma intolerância ao glúten, o seu organismo funciona melhor. Então, quando você retira, você desincha por isso, você fica com menos gases, seu intestino excreta melhor, absorve melhor os nutrientes. Então, a resposta ao emagrecimento vem disso. E você acaba tendo um cuidado maior e restringindo um pouco mais o que você comia. Mas é mito você falar, tirei o glúten, agora eu sou uma pessoa magra, fitness e acabou. Não é assim. Você chegou a pensar assim, dona Sara? Porque eu acho que muita pessoa... seria a minha próxima pergunta para ti, mas ainda vou fazer de novo. Você chegou a pensar assim, bem, estou com restrição à lactose, vou aproveitar, vou dar uma emagrecidazinha, uma enxugada, ou pensou que comer assim muita coisa sem glúten, sem lactose ia vou ficar magra?
Não é só tirar o glúten e a lactose, né? Você também tem que substituir os carboidratos por frutas, verduras, tudo isso, né? Não é só a retirada, né? Claro, você tem, como ela falou, se desincha, né? Porque você vai ter um intestino funcionando melhor, né? Os processos inflamatórios vão diminuir. Mas, claro, a dieta tem que seguir, tem que ser bem certinha. Pois é, tem gente, já pegando carona nessa tua resposta, que inclusive diz assim, que quer emagrecer, não procura um profissional feito você, Fabiana, um nutricionista, e aí diz assim, bem, eu vou começar a emagrecer tirando produtos que não tem glúten nem tem lactose. E aí, essa pessoa que realmente, por exemplo, no caso da Sara, a Sara tem intolerância ao glúten e à lactose. Tem gente que não tem nenhum problema. Essa pessoa que não tem problema e que decide realmente tirar isso, que aí tira por conta própria, pão, biscoito, uma série de coisas, pode ter algum problema no organismo por conta disso? Não. A retirada, como eu estava te explicando, o glúten é uma proteína inativa. Então, você substituir um pão normal por uma tapioca, até seria melhor. A tapioca é mais saudável da mandioca. Só que a tapioca ela tem um índice glicêmico, a velocidade do açúcar na sua corrente sanguínea, muito alto e ela é calórica. Então, essas substituições precisam ser feitas com cuidado. O que acontece? Quando as pessoas acabam cortando esses biscoitinhos da manhã, por exemplo, estava no trabalho, eu vou comer um biscoitinho creme crack com café com açúcar. Ela pega, troca por uma maçã. Então, essas substituições saudáveis é que vai levar ao emagrecimento. É claro que, para quem não tem esse problema, o ideal seria restringir um pouquinho mais, porque essa proteína do glúten, ela realmente é de difícil digestibilidade para todo mundo. Algumas pessoas geram processo inflamatório, outras não, e outras têm só distensão abdominal e diarreia e tudo. Então, o ideal seria você restringir até um pouquinho para quem não tem. Agora, estilo de vida saudável. Ou seja, não adianta pegar um biscoito sem glúten cheio de gordura, cheio de açúcar e achar que está resolvendo o problema. Não. É exercício físico, alimentação balanceada, trocar. Tanto que quando as pessoas que têm um problema de intolerância ao glúten ou a doença celíaca, a substituição normalmente que eu faço é muito mais por frutas, por produtos castanhas, oleaginosas, essas opções, do que mais os biscoitos, mais uma coxinha e tudo. Eu deixo mais para o final de semana para essas pessoas. Então, a substituição saudável é importante. Ó, vou fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa aqui, meninas. Ó, eu vou fazer aqui uma pausa rapidinho. Vou continuar conversando aqui com a Fabiana Fontes, nutricionista, e com a Sara Mello, ela que é advogada e microempresária. E daqui a pouco, vamos provar algumas coisas daquilo que a Sara trouxe, alguns produtos aqui sem glúten e sem lactose. Tem coxinha. O que é isso aí? É empadinha, Sara? São salgadinhos de calabresa. Salgadinhos de calabresa, tem pizza, tem... tem uma série de coisas aqui. Mousse. Ai, Fabiana, você tá convidada também, viu? Ó, daqui a pouco eu volto, hein, com as meninas. 8h36, não saiam daí, até já já. Estamos de volta, 8h39, imagens ao vivo da Coluna da Hora, da Praça do Ferreira, no centro de Fortaleza. Bom dia para você também que nos acompanha aí no centro da cidade e que já abriu sua loja cedinho, que coloca aí na nossa TV União, meu muito obrigado. Olha só, pra gente fazer inveja pra você, imagem de coxinha isso é pizza, hein, gente? Tá pensando o quê? Que não existe pizza aí pra quem tem intolerância a glúten ou a lactose? Existe sim, daqui a pouco a gente vai provar desses produtos. Porque antes, eu vou voltar aqui a conversar com a Fabiana Fontes, nossa nutricionista, e com a Sara Mello, ela que é advogada e também empresária, e que também é intolerante a glúten e a lactose. Fabiana, muita gente ligou aqui perguntando o seguinte, queria que vocês dessem uma explicadinha melhor no glúten, e principalmente para a dona de casa, para o dono de casa, que a gente sempre tem muito homem solteiro que é dono de casa, enfim, os empresários, quem estiver nos assistindo, onde é que a gente encontra esse, vou dizer, maldito glúten, né? Porque não faz bem pra gente. Então, o glúten, como eu estava explicando, ele é uma proteína, né, inativa, que está presente nas farinhas, trigo, cevada, centeio, malte. Onde é que está presente? Primeiro, em farinhas de trigo, biscoitos, massas, pães, alguns extratos de tomate contém, temperos prontos muitas vezes contém, alguns iogurtes também contém, cerveja e outras bebidas alcoólicas. A cerveja tem uma quantidade exorbitante de glúten. Então, o que acontece? A indústria viu que o glúten ele dá maciez à massa, ele aumenta a rentabilidade, o rendimento da massa, ela fica mais fofa, o sabor modifica, fica mais gostoso. Então, existe hoje em dia uma quantidade muito maior de glúten que antigamente nos produtos, e o povo brasileiro mudou o estilo de vida.
Então, as pessoas trabalham o dia inteiro e dão essa desculpa, porque para mim é desculpa, que não tem tempo de uma alimentação saudável. Sendo que uma maçã é tão prática quanto um biscoito, eu não consigo ver essa diferença. E aí a pessoa vai ao trabalho, aí eu tô correndo, vou para uma reunião, um creme cracker, glúten, com um cafezinho com açúcar. Depois à tarde, não, um biscoitinho, uma barrinha de cereal, as barrinhas de cereal também podem conter o glúten. Então acabou que a alimentação do brasileiro ficou riquíssima em glúten. Quase todas as refeições, pão carioquinha com café, uma massa na hora do almoço, um biscoito nos lanches, nos mini lanches, aí janto uma outra massa. Então acabou que a alimentação dele ficou riquíssima em glúten. Você tem várias refeições ao longo do dia cheio dessa proteína inativa. E o glúten, como a gente estava conversando aqui no intervalo, tem várias doenças também, né, Sara? Como a gente estava aqui dizendo. Ele também pode se manifestar com outras doenças, né? Piorando ou até surgindo. E também ele tem uma relação muito grande com o autismo e o Down. Quem tem síndrome de Down e quem tem autismo, geralmente quem retira tem uma melhora significativa. E aí é um cuidado também super especial, além disso, os autistas, as mães que nos acompanham, que assistem, que sempre vêm aqui também para tirar e colocar isso na alimentação. Isso é muito importante. Lá no consultório a gente tem um grupo de nutricionistas infantis que atendem esse público que é o autista. Então, quando a gente retira o glúten, nossa, a melhora do paciente é sensacional. Então, para essas doenças, é importantíssima a retirada, síndrome de intestino irritável. Enfim, se você for numerar, realmente é enorme a lista, né? Assim, é muito grande. Então, é importante esse cuidado. Isso não é modismo, isso já está bem ressaltado na literatura, em trabalhos científicos. Então, a retirada do glúten para o autista e para quem tem síndrome de Down e outras patologias é importantíssimo e fundamental. Entendi. Agora, você disse uma coisa, Sara, e eu queria que você falasse com a gente, vamos mostrar aqui alguns dos produtos que estão aqui. Você disse o seguinte, geralmente as pessoas também, quem tem intolerância a glúten e lactose, comem demais algumas coisas aqui e acham assim, porque não tem glúten, porque não tem lactose, não engorda. Então, isso é um mito. É um mito. Então, por exemplo, um biscoitinho aqui que a gente diz assim, um biscoitinho aqui desse recheado, que a gente vê assim tão inofensivo, inocente, Fabiana. Aí, assim, esses aqui, Sara. Esse daí não é a versão light. Existe a versão light também, ainda mas existe esse a versão. não Olha, eu vou mostrar aqui o recheio para vocês, para ser ruim. Isso. Esse aqui, me diga, esses aqui, quem tem intolerância a glúten e a lactose, pode consumir ou não? Explica. Pode, inclusive eles são até indicados para quem tem também alergia a leite, porque eles não têm nada da proteína, né, que também é uma dieta também que está inclusa no autista e no síndrome de Down, que é a retirada da caseína. Quer dizer que além desses aqui, ainda tem esses aqui na versão light ou diet? Tem outros, não exatamente esse, mas tem outros também que são na versão assim, light, recheados, que são sem açúcar. Que a aí redução são integrais também. Entendi. E aí quem não tem... Porque assim, você não vai comer um pacote, por favor, a Fabiana está aqui, né? Você não vai comer um pacote de biscoito todo dia, né? Claro, se for aí, você vai ficar... Isso seria para um final de semana. De repente a criança quer comer um biscoitinho, né? Ver o amiguinho comendo, não pode. E aí você vai realmente dar um biscoito desse, né? Entendi. E aí morango e chocolate. E esse aqui Esse daí é o famoso... parece... Não, parece com aquela marca aquela marca que a gente famosa. tem, né? Aquela marca famosa que tem até sorvete. A gente não pode, mas é igualzinho. Gente, eu tô com a mão limpa, tá? Só lembrando. E aí, esse aqui de morango também. Olha aí, ó. Tá vendo? Ó o recheio. Vou fazer assim. Tem gente que gosta de comer assim, né? É recheado. E aí, me diga uma coisa. Isso aqui, o que você trouxe aqui pra gente? Isso aí é uma torrada. Uma torrada. Sem glúten, sem leite também. Sem glúten, sem leite. Ela já vem assim mesmo? Já vem pronto. Torrada tem problema? Não, ela tem um pouquinho sempre de gordura, né? Mas não é uma coisa complicada e tudo, não. Você pode colocar no seu dia a dia sem problemas. Tem um gosto maravilhoso. E aí você completa, bota uma pastinha de grão de bico, que aí fica super saudável. Ai, Fabiana, é ótimo. Isso aí é pizza? É pizza sem glúten, sem lactose. Pizza também. sem glúten, sem lactose. Então, quer dizer, quem também tem intolerância pode comer esse tipo de pizza. Que sabor é ela? Essa daí é de frango. De frango. Ela já é vendida assim, por exemplo, quando a gente já encontra daquela que a gente só põe no micro-ondas e já Isso, ela já é boa. pronta, exatamente. Entendi. Agora, por exemplo, um carro-chefe que todo mundo adora. Porque, Fabiana, você vai me desculpar. Coxinha. Mas eu acho que até você. Você come coxinha de vez em quando? Quem que não ama? Ou faz muito tempo que você não come? Séculos que eu não como. Sério mesmo? A Fabiana, as duas são mega magras, né? Fabiana, enfim. Não sinto falta. Porque você acaba acostumando, Agora, Sara, essas coxinhas que você trouxe aqui pra gente, explique pra nós como são elas.
Pronto, elas são livres de ovo, de leite, de soja e de glúten. Não são fritas. Sim. Essa daí, inclusive, eu fiz na air fryer, mas também pode ser feita no forno. Né? Ou seja, é uma versão mais light da coxinha. É, porque E o isso é sabor não importante, porque às perde vezes você muito. compra uma coxinha dessa sem glúten, sem lactose, sem leite frita, Pois aí no perdeu forno já é bem tudo. melhor. Com certeza. Pronto, aí também tem o salgado, e também que é de forno, né? Eu dou muita prioridade exatamente a essas coisas de forno, porque eu evito a fritura, corante, essas coisas que a gente sabe que não faz muito bem, né? Então, quanto mais saudável, melhor, não é só retirar o glúten. Né? Fabiana, agora me diga. Por exemplo, você comer uma coxinhazinha dessa no final de semana, engorda, meu bem? Se você tiver hábitos saudáveis ao longo da semana e praticar exercício físico, não tem problema. Não muito, até porque é uma coxinha mais interessante. Existem, Léo, no mercado, várias farinhas que você pode substituir. Tem o amaranto, Até tem virar a aqui chia, pra você. Olha, ó. tem a aveia sem glúten, tem a quinoa, que é sensacional, é bárbara a quinoa, sou uma grande defensora dela. É boa Riquíssima em mesmo. aminoácidos. Araruta grão de bico, Grão de né? bico, que é País. muito bom. Então, assim, as pessoas, elas têm uma gama de opções super saudáveis. A gente aqui às vezes não conhece, né? É verdade. E vou te dizer uma coisa, viu, gente? Eu andei pesquisando, não é caro. Não, de A jeito gente nenhum. pensa que, porque eu sou assim, celíaco, eu tenho intolerância a glúten, a lactose, eu vou agora porque a gente sabe do momento econômico ruim, que a gente às vezes vai no supermercado e não traz quase nada, né? É verdade. E aí as pessoas pensam assim, é caro. Gente, não é muito caro, não. O grão de bico é acessível, e quinoa é Porque o acessível, rendimento arroz é muito integral. bom. O rendimento de um arroz parece integral que dobra, né? dobra, é muito Dobra. maior do que o tradicional. Então você acaba não ficando tão caro. Você pode adicionar brócolis, cenoura no arroz para enriquecer. E aí não fica tão caro no final, não. Entendi. Deixa eu só pegar aqui a coxinha, pegar aqui. O negócio é assim, pegar o prato é todo. E, Léo, eu costumo falar assim, diz. é muito melhor você gastar o seu dinheiro, se é que é gastar, né, com alimentação saudável, investir na sua saúde, do que depois gastar em remédios. Que vai ser o triplo, né? É isso, porque também é outra coisa que tá cara. Ô, Fabiana e Sara, vocês me perdoem, mas eu vou ter que partir. Quer dizer que... olha aqui, gente, ó. Vocês estão vendo? A coxinha é bem recheada. Que é frango, né, Sara? É. Agora, o tempero... Agora, sim, a pessoa que também tem essa intolerância... não vai ter essa preocupação, porque assim, até o tempero também do frango é diferente, né? Fala aí enquanto eu provo, por favor. Pronto, também o Pode tempero falar. delas são temperos naturais, né? Eles fazem tudo natural, não é nada tempero pronto, né? Então é tudo caseiro, aquela coisa bem feita à mão, entendeu? Então não vai ser nada processado com glutamato monossódico, não vai ter esses temperos prontos. Aditivos químicos, pronto. Obrigada. Menina, tem um gosto de coxinha normal. Às vezes você pode pensar, tem muita gente que tem uma coisa assim, dizendo assim, esse produto é sem glúten, esse produto é sem lactose, o gosto é horrível. É porque é o Tem, né? preconceito. Às vezes não conhece. Eu costumo falar com meus pacientes, você não gosta de brócolis por quê? Porque é feio. Não, isso é preconceito. Você experimentou, realmente o sabor é ruim? Então, muitas vezes delícia. o sabor não é ruim. Ou a pessoa não sabe preparar, não bota um molho adequado, não faz uma coisa gostosa. Então, esses produtos, eles são muito gostosos, não tem... Não, Você essa coxinha consegue. é sensacional, diga, Você Sara. consegue adaptar seu paladar. Aqueles verdade. produtos saudáveis, por exemplo, quinoa, né, que tem um sabor um pouquinho mais forte, você acha ruim, você pode começar temperando, colocando, por exemplo, um coentro. Bota um azeite, Mistura com outros alimentos e aí você vai acostumando o paladar. bota um frango desfiado na quinoa. Esse Tá ótimo. frango aqui tá ótimo. Tá bem temperado. Eu não vou contar pra você provar, se você quiser ficar à vontade. Mas você disse que não come há anos, coxinha. Ok, esse aqui, ó, é outro de forno. Esse aqui é calabresa, é isso? Isso, calabresa. Calabresa também. Eu vou provar depois, porque a gente conversando e mastigando, porque eu e a Fabiana e a Sara, a gente nem fala, né? E aí fica complicado provar aqui. E aí você também trouxe essa cerveja aqui, Sim. que você falou que tem muito glúten na cerveja, né? Essa não tem, né? Não, olha que bacana, né? Existe uma marca brasileira que ela trabalha... É brasileira? Brasileira. Eles conseguiram desenvolver essa cerveja sem glúten. Então, para quem tem saudade de tomar aquela cervejinha, né? Já pode, pelo menos de vez em quando, não é sempre, tomar uma cervejinha sem E, glúten. Léo, se observar os sintomas, você vê que a maioria das pessoas relatam que eu tomo cerveja e fico empachado. Nossa, parece que eu comi um boi. Justamente pode estar ligado ao glúten, porque a quantidade que tem é absurda E a na pessoa cerveja. nem sabe, às E a vezes, pessoa não né? sabe. Agora, isso aqui de chocolate, o que é, Sara? É uma torta com mousse. Mentira que é a torta Também com- vai ser sem leite. Esse Prova. aqui é sem leite? Prova. Prova. O Léo não está resistindo. Não tô mesmo não, vou pegar aqui, tá, gente? Não, esse negócio de comida aqui, Fabiana, não resiste não. Porque vamos combinar, Fabiana, é uma falta de educação com a convidada. Não É, provar. claro, tem Né, que não? experimentar, Tem faz que parte, experimentar. degustação, O que claro. você quer uma torradinha? Não, Nada. obrigada, A Fabiana, eu
gosto da Fabiana assim, desse tipo de convidada, porque a Fabiana não come, eu gosto assim. Levem a Fabiana para sua casa. Sou econômica. Ela é bastante econômica. Olha só, o que é que tem aqui, Sara? Explique pra gente. Olha aí, gente. É uma torta, a base é torta de chocolate, com uma cobertura de mousse por cima. Também vai ser sem glúten, sem leite. Agora, Meu enquanto Deus esse do rapaz céu. está comendo, eu vou só abrir um parênteses aqui. Diz. O seguinte, essas pessoas que Bom, têm hein, intolerância, né, e patologias ligadas ao glúten, à lactose, o ideal é tomar muito cuidado quando você sair no final de semana. Por quê? Por causa dos restaurantes. A maioria deles, por exemplo, fazem molhos brancos ou utiliza massa. E aí, por mais que você peça um prato diferenciado, por exemplo, eu vou comer um peixe com legumes porque eu não posso comer o macarrão. Às vezes as pessoas usam os utensílios, a panela ou a frigideira ou qualquer coisa que seja, e ele produziu um alimento ali com glúten ou com lactose. Então vai ser contaminação cruzada. A contaminação cruzada é muito perigosa. Então o ideal seria você realmente ou levar uma marmita ou você se alimentar antes de sair de casa, porque o risco dessa contaminação é enorme. Se for uma intolerância, até não tem tanto problema, porque você pode ter uma enzima e não vai te causar tantos problemas. Agora, se for uma alergia ou uma patologia ligada ao glúten, você não pode estar ingerindo de jeito nenhum. E existe uma campanha na internet também que é da marmitinha, né? Para todo mundo ter sua marmitinha, levar, não tem vergonha nenhuma. E não é feio não, viu, gente? Feio é você ficar em casa, Feio passar dói, passar mal, gastar muito mais dinheiro com isso. Ó, eu já comi bastante, mas é só mostrar aqui, para você que está em casa, a consistência da torta, para você ver que assim, que não é porque uma coisa é sem glúten, sem lactose, que não serve, que é sem gosto. Olha aí, ó, a consistência, tá? Dessa mousse. É muito boa, é muito boa. E o gosto é sensacional, é tanto que eu comi, olha o tanto de... Gente, por favor, não como muito aqui, tá? É tanto que a gente comeu aqui, é só pra ver. O pessoal fala assim, Léo, você come tanto? Nem como tanto assim. Né? Olha só, então eu queria muito agradecer as duas, eu espero pelo menos ter esclarecido essa questão de glúten e lactose, que tem muita gente que fica, eu vou tirar o glúten, eu vou tirar a lactose, pelo menos a Fabiana disse que não faz tão mal assim. Mas se você for fazer o seu regime, você procure uma profissional adequada, tá, gente? Não vai fazer por sua conta não, tá? E aí, lembre-se que hoje em Fortaleza já existem vários locais que são, assim, especializados em vender esse tipo de comida. No supermercado a gente sabe que ainda as gôndolas ainda são pequenas em relação a isso, mas já existem lojas especializadas que você pode comprar entre os produtos, principalmente para criança, que a gente sabe, como biscoito, coxinha, que no final de semana pode, né? Pode, sem problemas. Obrigado, tava com saudade de você. Nada, viu? também. Foi um prazer. Prazer é todo nosso. Ela continua magra, assim como a Sara também. Obrigado, viu, Sara? Obrigada também. Bem-vinda sempre. As duas são simpatia, né? Ó, gente, 8 horas e 54 minutos. Eu vou para um rápido intervalo. E no próximo bloco, claro, que a gente não poderia deixar de esquecer, não só hoje. A gente vai falar um pouco sobre o dia do índio. Hoje é dia 19, né? Esse dia que é uma data nacional em comemoração a eles. Eu lembro que eu fiz um programa todo especial com os Tapebas. Queria mandar um grande abraço também pro pessoal, onde eu fui lá, visitei, e também que de vez em quando podem nos assistir. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco sobre a vida deles, sobre os problemas, tudo que a gente precisa um pouco mais saber. Você sabia que tem gente que só sabe do dia do índio pelos livros de história? Pois é, que ruim isso, hein? Daqui a pouco eu volto. De olho na hora, faltam 5 minutinhos para as 9 da manhã. Eu volto já. Até já já.